Vamos começar? Sabe o que eu fiz quando eu reprovei por apenas meio ponto? Nada, porque essa história não é minha. Isso já aconteceu com amigos, com alunos e hoje a gente vai conversar sobre isso porque eu sei que reprovar por tão pouquinho, por 0,5, 0,3, por uma questão é muito dolorido, mas eu tô aqui para te mostrar que isso não é uma tragédia, por mais que possa parecer, isso é uma notícia boa. E você já sabe como é que as coisas aqui funcionam. Não precisa deixar o like, não precisa se inscrever ainda. Vê o vídeo até o final. Se você gostar do que eu trouxe aqui para vocês, se você concordar, aí sim você deixa o seu like, se inscreve e até compartilha com alguém que está passando por essa dor, que é muito forte sim. Vamos lá. Quando a gente reprova por pouco ponto, o problema que surge é uma dor absurda, porque você fica quase que remoendo todas as escolhas que você fez. Você chegou tão perto que você fica pensando assim, se eu não tivesse trocado aquele gabarito da questão, se eu não tivesse tirado aquele dia para descansar, talvez eu estudasse um pouco mais, se eu não tivesse dormido uma hora a mais, porque você chegou tão perto que a sensação que foi, sei lá, uma pequena escolha, um pequeno detalhe, uma pequena coisinha que te tirou daquela prova. Quando a gente reprova, sei lá, por 10, por 20 pontos, a gente já tem uma ideia diferente. A gente fala, pô, essa prova não era para mim, não era para ser mesmo, eu nem estava no páreo, bora para outra. Tanto que eu, quando eu ia fazer provas, eu meio que pedia assim, falei, Deus, pelo amor de Deus, se for para reprovar, que seja por 20, por 30, eu não quero ficar ali pertinho, para não ficar com essa dor de corno, essa dor absurda de ficar questionando as minhas próprias decisões durante a preparação e até durante a prova. Só que se a gente for analisar objetivamente, é muito melhor reprovar por pouco do que reprovar por muito. Vocês têm que entender, isso aqui é algo que eu converso direto com o meu psicólogo. A gente tem que entender que tudo bem a gente se sentir mal, sentir determinadas coisas, pensar determinadas coisas, mas aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, não necessariamente é aquilo que acontece. Você, quando reprova por pouco, pode estar se sentindo a pior pessoa do mundo, se contestar, ficar pé da vida, ficar chateado, ficar frustrado. Mas não quer dizer que isso seja uma tragédia, uma coisa ruim. A gente já conversou aqui sobre como é difícil mesmo, são concursos de alto nível, os concursos de procuradoria, e a gente pode falar dos concursos de uma maneira geral, para analista, para oficial, para defensor, para promotor, para juiz. São concursos difíceis sim. Então você precisa de um tempo de maturação dos seus estudos, entender as disciplinas de uma maneira geral. São concursos que cobram muitas disciplinas, 12, 15, às vezes até mais do que isso. Quando você reprova por pouco, você tem uma prova objetiva de que você está no caminho certo, de que você está evoluindo. Não existe essa correlação exata. Ah, se eu não tivesse dormido uma horinha a mais daquele dia, eu teria passado. Ah, se eu não tivesse tirado aquele dia para descansar, eu teria passado. Porque não é assim que acontece. Você poderia não ter descansado, ter continuado muito pior o seu desempenho e não aprendido as coisas que você estudou depois. Então não existe essa correlação direta. O que acontece é que quando você reprova por pouco, você está ali muito perto, já está atingindo o nível necessário que você precisa para passar. Lembrando, para passar num concurso desse, a gente tem que vencer muitas disciplinas e ter uma compreensão, dominar mesmo as disciplinas, senão você não passa. Quando você reprova muito, por 20, por 10 pontos, por mais que você fique até um pouco mais tranquilo, fique mais fácil de superar essa derrota, você está deixando claro que você tem muito mais deficiências do que uma pessoa que reprovou por pouco. Você ainda tem um caminho muito maior para percorrer, muito mais disciplinas para vencer, muito a evoluir como estudante. Então você está objetivamente mais longe da sua aprovação. Então esse que é um erro muito grande do aluno, achar que só porque ele reprovou por pouco é uma grande tragédia na vida dele. E aí a gente tem que deixar algumas coisas bem claras. Eu não estou dizendo que quem reprovou por pouco necessariamente vai passar antes de quem reprovou por muito. Os dois, para passarem, têm que continuar estudando, fazendo o que eles estão fazendo para continuar evoluindo como estudante e assim passar. O que eu posso dizer é que, objetivamente, essa pessoa que reprovou por pouco, eu consigo falar, sem sombra de dúvidas, que ela passou por um teste
que me mostra que ela está num nível superior muito próximo de passar. Vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo, não existe verdade absoluta, questionem, pensem, vejam se é verdade, mas isso aqui é uma das poucas coisas que você não precisa concordar comigo, mas eu trato quase como a verdade absoluta. Se a pessoa chegou muito perto de passar, ela tem uma prova objetiva de que ela está bem. A prova foi difícil, a concorrência é sim alta, é uma prova qualificada, então se você chegou perto ali da nota de corte e ficou por pouco, eu entendo que você é uma pessoa que está muito próximo de passar. E aí, a pessoa, geralmente, o aluno quer contra-argumentar assim, mas eu dei sorte. Cara, não existe esse negócio de dar só sorte para passar. São 100 questões, 200 questões numa prova objetiva, questões muito difíceis numa prova subjetiva, e você não chega nessa pontuação só com sorte. Talvez você tenha dado sorte em umas ali que você chutou, talvez 10% da prova até você tinha chutado, já estou levando demais, que você não sabia, não tinha noção daquilo ali e você chutou, porque é muito difícil não saber nada sobre aquele assunto. Então essa é uma prova objetiva de que você está bem, e mais, eu pude testar essa minha hipótese objetivamente, vendo com os alunos. Eu vi diversos amigos, diversos alunos, que às vezes reprovaram por pouco e na outra prova foram lá e passaram, ou de pouco tempo depois, meses depois, foram lá e passaram. Então eu sei que dói muito, eu sei que é difícil, mas se você está ali batendo na trave, quase passando em provas, fique tranquilo, siga o que você está fazendo, que em breve você tem sim grandes chances de passar. E se você quiser consultar mais ou menos ali como é que estão as notas de corte dos concursos de procuradoria, é o conselho que não é de hoje, é o conselho que é de sempre. joaomarceloliveira.com.br. Partindo aqui da nossa tela inicial, hoje eu vou clicar, vou acessar pelo nosso banner, a gente entra aqui no Destrava Procuradorias e onde a gente tem as informações, a gente pode inclusive filtrar aqui, pela nota de corte. Aí você pode ver como é que foram as notas de corte dos últimos concursos. Com base nisso, você pode ver se você está chegando perto, se você não está chegando perto. E aí, é só vir aqui para a ferramenta Calendário, que é o lugar de você fazer o seu planejamento de estudos. Deixei aqui para simular, isso aqui é uma conta que não reflete a minha realidade de estudos, a minha rotina. Criei aqui, já deixei um cronômetro para vocês verem. Quando você termina ali o seu período de estudo, você vem para aqui, ele registra 45 minutos de jurisprudência, só que antes você precisa ouvir, rastreamento do tempo, vou estudar jurisprudência por 45 minutos, bota a tag aqui, iniciar rastreamento. Eu estou fazendo aqui só para mostrar para vocês, mas vocês, claro, vão fazer com informações verídicas, nada de inventar não. E aqui, digamos que você precisa planejar o seu dia de estudos e amanhã você quer estudar direito processual civil, você viu que você está ficando meio mal na disciplina. Pronto, já criei, pode aumentar o período, pode diminuir o período, não tem problema nenhum. Tudo isso que você precisa fazer, digamos aqui que em processo civil você vai criar uma tarefinha micro, ler o capítulo 1. E aí você vai colocar isso para que dia? Vai colocar para quinta-feira. Ok, está criada a sua meta aqui, e olha como ela reflete no seu painel de desempenho. A de segunda está completa, a de quinta ainda não, mas quando chegar o momento aqui, que você cumprir a sua tarefinha, o seu painel de desempenho vai refletir isso. Aqui ele vai comparando o tempo de estudo. Aqui também a gente tem como criar metas macro. Mostrei para meus alunos aqui, porque talvez eles queiram ler um livro inteiro de financeiro. Não tem problema nenhum, você pode adaptar essa plataforma do jeito que você achar melhor, beleza? E agora eu vou ver o que vocês estão falando nos comentários do YouTube para vocês não ficarem falando sozinhos, né? E o Juspuniende falou: fala, João, tudo bem? Tudo bem, contigo? Gosto de acompanhar seus vídeos no dia a dia. Pô, obrigado. Me lembro de você dizer uma vez que não gostava de direito penal. Mentira, cara, eu não disse só uma vez. Eu digo isso quase todos os dias. Eu não gosto de direito penal mesmo, o que é totalmente o oposto de mim. Sinto muito. Eu gosto de direito penal e não sou muito fã de direito civil. Cara, eu gosto muito de direito civil. Inclusive, tem um amigo meu que me zoava que na faculdade eu estudei direito civil usando como base a coleção inteira do Caio Mário. Se bobear, tenho esses livros até hoje, com capa dura, lá na casa dos meus pais. Gostava pra caramba e li diversas obras de direito civil. Porém, vira e mexe, direito civil é cobrado em concurso de delegado. Dá uma dica de como estudar essa bendita matéria. Vamos dar um abraço de Catalão, Goiás. Pô, quase meu conterrâneo, se bem que não, né? Conterrâneo também não, que eu sou de Minas, mas eu já virei goiano de coração, só que acho que Catalão é meio longe aqui de Goiânia. Juspuniente, cara, olha só, eu te confesso que eu não conheço muito das provas de delegado, porque meu foco é procuradoria. O que eu posso te falar com 100% de certeza?
Direito civil para a procuradoria é importante a parte geral, ali teoria geral, até desde o início, né? Direitos da personalidade, fala até do nascimento antes da pessoa, bens, teoria geral do negócio jurídico. Aí quando a gente começa ali, essa é a parte que mais cai. Quando a gente começa ali teoria geral do contrato, já não cai muito, contratos em espécie menos ainda. Quando a gente vai para família e sucessão, quase nada. Como é que eu sei disso? Eu comecei a acompanhar as provas de direito civil para a procuradoria. Eu sugiro que você faça o mesmo para delegado. Pega as últimas 5 provas, as últimas 10 provas, ou pega os últimos 5 anos, faz uma vez por ano, porque é assim mesmo que a gente vai vendo, ó, o que vai caindo. Ou então, tem um vídeo aqui no YouTube que chama, no meu canal também, chama Vale a Pena Estudar o que Mais Cai. Eu te mostro como fazer esse levantamento usando o site do Tec Concursos, entendeu? Vou até te responder depois, deixar essa indicação de vídeo aqui para você ver lá que você pode fazer esse levantamento. Mas é aquela coisa também, eu não gosto muito dessa ideia de ficar pensando só o que mais cai, mas já te dá um norte para você saber o que mais cai, como você identificar. Beleza? E aí o Pedro Souza, um vídeo veio na hora certa, professor. Um abraço de Curitiba, um abraço aqui de Goiânia. E se veio na hora certa, espero, ele está falando aqui do vídeo, quando é necessário estudar, o seu corpo está te dando sinais. Então espero que você tenha tirado esses dias para descansar, para voltar 100%. E aí, o Overturn 123, no vídeo que eu falo sobre a flexibilidade territorial das procuradorias, falou: meu sonho é home office para morar cada dia em um lugar para conhecer. Overturn, eu sei que você aparece aqui direto, tô contando que em breve você vai virar um colega de carreira, procurador. Eu quero te fazer um desafio não, um pedido. Eu também, quando eu entrei, eu tinha essa ideia igual a você, mas depois de, sei lá, uns 2, 3, talvez até uns 4 anos de carreira, eu enchi o saco, cara. Falei, parece que quando você tá sempre viajando, parece legal, mas parece que assim, quando as coisas acontecem no lugar onde você tá morando, né, e aí em Goiânia, aí eu não tava aqui quando era aniversário de um amigo meu, quando tinha acontecido alguma coisa, o pessoal falava, vou fazer meu aniversário. Pô, não vai dar porque eu vou estar viajando esse final de semana, não vou conseguir e tal. E aí eu meio que enchi a paciência, cara. E hoje eu tô em Goiânia, virei goiano, tô aqui, eu e minha esposa, não quero sair, não quero ficar viajando. Então eu acredito, né, lógico que eu tô vendo essa situação pela minha ótica, pelos meus olhos, que todo mundo acaba achando bom, mas depois isso enche um pouco a paciência. Então eu quero te fazer esse pedido. Quando você estiver em home office, estiver viajando, depois você vem aqui, depois de passar uns 3, 4 anos, eu ainda vou estar aqui, ainda vou estar com esse canal no YouTube, vou estar com os cursos de prova oral, de cursos de prova subjetiva, e me manda, João, eu sou o Overturn lá, deu 3 anos, deu 4 anos, eu ainda tô adorando o home office, viagem pra caramba, porque, né, vai que cada um pensa de um jeito, mas eu acho que você vai acabar enjoando igual eu enjoei. E o pessoal comentando aí no vídeo sobre o dia do advogado, que eu contei sobre uma carteirada sem querer, que eu dei uma carteirada sem querer. Assista lá um vídeo, foram histórias do dia a dia, esses bastidores que quase ninguém conta aqui do dia a dia do procurador. E aí eu só consigo desejar a você, Driatinha, não sei se eu tô falando o seu, acho que é Driagatinha, não é possível, isso aí é das antigas lá, da época de bate-papo do UOL. E tomara que em breve você esteja também na carreira passando esses perrengues, que é muito legal. A gente tem um encontro, geralmente tem uma festa de final de ano que a gente encontra, eu consigo encontrar o pessoal que já tem uma vida dentro da procuradoria. Todo ano eu consigo ouço histórias ainda mais interessantes, nessa parte é bem legal da carreira mesmo. Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.